Olá, meus amigos e minhas amigas, um bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo. Não esqueçam de acompanhar os nossos canais, né? Renato Marçal, Direito Penal Facilitado, e no Instagram, re.marcalsantos. Vamos lá! Quem são? O que fazem? Onde vivem? Do que se alimentam? A questão é, as justiças militares são tribunais de exceção? Vamos fazer esses questionamentos. Primeiro a gente tem que entender o que é um tribunal de exceção. Tribunal de exceção é aquele criado, né, por certo período, de um tempo curto lá, e o mais importante, eles não obedecem às regras legais, às regras constitucionais impostas no nosso ordenamento jurídico. São julgadores escolhidos, direcionados de modo arbitrário, sem obedecer regra legal nenhuma de competência. E ainda, o pior de tudo, esses juízes e esses tribunais de exceção são criados após a ocorrência de um fato. Não é aquele juiz natural, aquele promotor natural que já está lá esperando a causa acontecer e depois os promotores acusar, oferecer a denúncia e os juízes fazer um julgamento. Não, tribunal de exceção é aquele escolhido a dedo, quem vai julgar o que, por que e onde. Isso é inadmissível. Sabe por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico maior, né, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, veda expressamente, está lá de forma escrita na Constituição, né? Por que veda? Porque não encontra amparo onde? No Estado democrático de direito, ferindo os princípios constitucionais, ferindo a dignidade da pessoa humana e aquele princípio também do juiz natural, que é aquele juiz que já existe por uma causa, caso ela ocorra. Aquele juiz é antecessor da causa, ele já está lá aguardando para fazer o julgamento. E já de forma explicativa, os autos lá, a denúncia, vai para um juiz distribuidor e ele distribui de acordo com as normas internas de distribuição. Não é escolhido qual juiz que vai julgar qual caso em específico. Esse é o juiz natural, que já existe previamente. Caso ocorra algo, ele é imparcial, ele é técnico, ele é competente, ele tem jurisdição. Só quem tem jurisdição são juízes. O que é jurisdição? O poder de dizer o direito ou caso em concreto, tranquilo? Isso que é jurisdição. Na Constituição, no artigo 5º, fala que todos são iguais perante a lei, sem nenhum tipo de distinção, garantindo a todos o quê? Inviolabilidade, direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança, a propriedade e outras coisas mais. E o mais importante, que nem eu falei, que é vedado de forma expressa. No inciso 37 do artigo 5º da Constituição, fala que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E para fazer essa complementação, falando já do juiz natural, o princípio do juiz natural, no inciso 53 também do artigo 5º da Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei, fala que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Quem é a autoridade competente? O juiz natural, aquele que já existe para julgar o caso ocorra algum fato. Aí vamos entrar então nas justiças especializadas. Tem a justiça trabalhista, a justiça eleitoral e também tem as justiças e o direito penal militar. Existe o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. São decretos-leis criados, né? Um é o 1001, outro é o 1002 de 69.
o direito penal militar, então, está presente lá no Código Penal Militar, que são aquelas normas substanciais, normas materiais, são as normas tipificadoras, é o tipo penal em abstrato, o que o legislador, quem fez a lei, achou por bem constar. Então, são aquelas normas tipificadoras, tranquilo? E as normas penais adjetivas são as normas penais formais, são as formadoras do processo, é o caminho, o desenrolar do processo. Estão previstas no Código de Processo Penal Militar, é o início, o desenvolvimento e o final do processo, como ele se desenrola, tranquilo? Então, direito penal militar nada mais é do que um ramo especializado do direito penal, em que está presente também o direito penal comum, tranquilo? Então é um ramo especializado. Em resumo, o direito penal militar é especial. Por quê? Porque ele se preocupa com bens jurídicos, aqueles mesmos, alguns mesmos até idênticos ao Código Penal comum, exemplo, a vida, a dignidade, incolumidade física, a saúde, a honra, mas também se preocupa em tutelar, proteger bens jurídicos da vida militar, quais sejam a base que está lá na Constituição, a hierarquia, a disciplina, mas o dever, a autoridade, o serviço, ou seja, eles protegem, o direito penal militar protege no seu final, seja de forma mediata ou imediata, a regularidade das instituições militares. Então, além da vida, num crime de homicídio, logicamente que tutela a vida, o bem maior de uma pessoa lá, vida, mas também protege a regularidade das instituições militares, porque aquele crime foi cometido por um militar, ou em serviço, ou em razão do serviço, ou contra um militar, na esfera federal. Nós já vamos falar disso, tranquilo? Então, é especial devido ao bem jurídico que tutela e, logicamente, né, a justiça especializada que julga, tranquilo? Tradicionalmente, falava-se que a justiça militar é especial devido ao órgão o qual aplica. Eu tenho meus contrapontos aí e acho mais específico que a justiça militar é especial e específica devido à tutela, aquela tutela final, seja de forma imediata ou imediata, como eu já falei, a regularidade das instituições militares. Mas e aí? Essas justiças militares são legais? Não são realmente tribunais de exceção? Vamos falar então das previsões, aonde está previsto, né, a justiça militar. A Constituição Federal, em seu artigo 92, fala do poder judiciário. E nas disposições gerais lá, fala que são órgãos do poder judiciário. Aí começa no inciso 1º, o STF, o órgão máximo, o guardião da Constituição. E no inciso 6º do artigo 92, fala dos tribunais e juízes militares. Tribunais e juízes militares. Então, olha lá, é um órgão do poder judiciário previsto na Constituição. No artigo 122, fala dos tribunais e juízes militares especificamente. É um artigo que fala especificamente sobre os tribunais e juízes militares. Aí fala lá, são órgãos da justiça militar. Então a gente já sabe que a justiça militar faz parte do poder judiciário. São órgãos da justiça militar. O STM, então quer dizer, tem um Superior Tribunal Militar? Tem. No âmbito federal tem. E os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Tranquilo? O artigo 123 é só uma complementação ou seja, ele fala especificamente da composição do Superior Tribunal Militar, que são 15 ministros vitalícios, quem são, como são nomeados, né? São ministros do Superior Tribunal Militar. E o artigo 124, aí a gente vai entrar em uma seara bem específica. O artigo 124 da Constituição fala que compete, a justiça militar é competente, ou seja, compete
para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Peraí, então julga crimes militares definidos em lei? Mas julga quem? O artigo 124, ele se preocupa em falar quem a Justiça Militar julga. Nesse caso, a Justiça Militar da União. Então, a Justiça Militar da União julga crimes independente do sujeito ativo. A Justiça Militar julga civil? Julga que cometa um crime militar. E pode, existe essa possibilidade. Tranquilo? E, no parágrafo único do artigo ainda 124, fala que a lei disporá sobre a organização e funcionamento e competência da Justiça Militar. Tranquilo? Então, a Justiça Militar da União julga crimes militares, independente de quem os pratica. Legal? Agora nós já vamos falar dos tribunais e juízes dos estados. Então, já vamos fazer a separação, União e Estado, né? Fala no artigo 125 que os estados, né, organizarão as suas justiças observando os princípios da Constituição. Então, obrigatoriamente, né, os estados têm que organizar as suas justiças cumprindo os princípios da Constituição, desta Constituição. E o parágrafo 3º do artigo 125 fala que a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, ou seja, do seu Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau, por um juiz de direito, juiz que é competente, que tem jurisdição, que pode dizer o direito ao caso concreto, imparcial, concursado, competente, que passa por um concurso extremamente rígido, que nem os outros juízes. Então não é vinculado às instituições militares, não. É um juiz de carreira, é um juiz togado, é um juiz de direito. E também pelos conselhos de justiça. E o conselho de justiça, o que é? Aí sim são juízes militares, tanto nos conselhos de justiça permanente quanto especiais, que julgam junto com esse juiz. Caramba, mas esses juízes militares vão julgar civis? Não, não. Nós já vamos explicar. Tranquilo? Em segundo grau, né, são formados, então o segundo grau das justiças militares são formados pelo próprio Tribunal de Justiça dos Estados. Então a segunda instância dos juízes militares estaduais é o Tribunal de Justiça? Sim, desde que lá não tenha um Tribunal de Justiça Militar. Existem 4 estados que têm Tribunal de Justiça Militar, criados, né, a partir de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça do Estado. Só tem uma exceção. Pode-se criar, então, o Tribunal de Justiça Militar? Pode, desde que o efetivo militar daquela unidade federativa seja superior a 20 mil integrantes. Exemplo, no estado de São Paulo. E no estado de São Paulo tem o Tribunal de Justiça Militar, que é a segunda instância da Justiça Militar. Tranquilo? E nos outros? Nos outros, como já foi falado, a segunda instância é o próprio Tribunal de Justiça do Estado. Importante que essa foi uma emenda constitucional inserida em 2004, a emenda constitucional 45, que foi inserida em 2004. Tiveram várias inclusões na Constituição através dessa emenda e uma delas é esta. Tranquilo? Aí, dos tribunais e dos juízes militares, como foi falado, né, no artigo 125, fala da organização da justiça, que seguem os princípios da Constituição. Aí, no artigo 125, fala lá, os estados organizarão sua justiça, observando os princípios. Mas, no parágrafo 4º, é bem específico a Justiça Militar Estadual. Fala assim, que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Então, a competência dos juízes militares estaduais é julgar os militares estaduais. E mais específico ainda, do seu estado. Então, compete à Justiça Militar Estadual julgar somente militares dos seus estados, nos crimes definidos em lei, ou também ainda
né, as ações judiciais contra atos disciplinares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Ah, vamos lá então, mais uma vez. Os juízes militares estaduais julgam os militares dos seus estados somente, não julgam civis em hipótese nenhuma. E se ocorrer um crime em concurso de pessoas, um crime teoricamente militar, mas em concurso de pessoas, o processo vai ser separado, que nem especifica o Dr. Guilherme de Souza Nutti em sua obra, que nós já lemos aí. Então, os processos serão separados. Dr. Roth também fala muito disso, dessa especificidade, aí, dessa separação dos processos. Porque a Justiça Militar Estadual só pode julgar militares, e com exceção ainda, se for um crime doloso contra civil, tranquilo? De quem é a competência? Do tribunal do júri. Legal? Vamos lá então. Já falamos que compete ao juiz de direito processar e julgar de forma específica os militares estaduais. Só que no parágrafo 5º do mesmo artigo 125 fala que compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente, sozinho, os crimes militares cometidos contra civis. Tranquilo? Mais uma vez então, aí falam assim, tem corporativismo lá, porque o militar cometeu um crime militar contra civil, são juízes militares que vão julgar, tem corporativismo. O primeiro que não tem, que todos são profissionais e sabem a sua obrigação. Mas esse parágrafo 5º estipula que quando o policial militar comete crime militar contra um civil, não é o colegiado que vai julgar, e sim somente o juiz togado, o juiz singular, tranquilo? Então só aquela pessoa competente que estudou, que passou naquele concurso dificílimo que vai julgar. Então, Justiça Militar da União julga crimes militares, independente de quem comete, desde que realmente seja um crime militar. Justiça Militar Estadual julga os seus militares. Se for um crime cometido contra civil, quem vai julgar é o juiz singular, sozinho. Se for um crime de militar para com militar, quem vai julgar é o colegiado, devido às peculiaridades da vida na caserna, tranquilo? A Constituição também fala do Ministério Público. No artigo 128, o Ministério Público abrange o quê? Lá no inciso 1º, a linha C, fala do Ministério Público Militar. Olha que coisa importante, né? Então, além de falar do juiz militar, a Constituição também fala do Ministério Público Militar. Na União, tem um concurso somente para promotores da Justiça Militar da União. E nos estados? Não tem? Tem promotores que atuam na Justiça Militar, mas são os promotores do Ministério Público do Estado. Então, aquele mesmo promotor que está lá vamos ver, em Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, São Paulo, é o mesmo promotor que vai atuar lá no Tribunal de Justiça Militar. Ele é designado pelo seu órgão competente para atuar na Justiça Militar. Tranquilo? Legal até aqui? Aí no artigo 144, já complementando, fala da segurança pública, que é dever do Estado, coisas e tais, mas vamos falar, né, especificamente das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Já falamos que as justiças militares dos seus estados que os julgam, tranquilo? No parágrafo 4º fala que as polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira, que incumbem, ressalvada a competência, as funções de polícia judiciária e as apurações das infrações penais, inclusive, né, da União, então, ou seja, do Estado e da União, exceto as militares. Então o delegado de polícia investiga todos os crimes, sim, realiza a função de polícia judiciária, sim, exceto as militares. Então o delegado não apura crime militar? Não, a competência é exclusiva do órgão
competente, que é a Polícia Judiciária Militar, previsto lá no Código de Processo Penal Militar, no artigo 10º e subsequentes aí, tranquilo? Então, quem apura os crimes militares é a própria Polícia Judiciária Militar. Legal? E no artigo 5º do artigo 144 fala que as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Ponto. Tranquilos? Vamos parar por aqui então em relação às polícias militares. Só um adendo aí. E nos estados que não tem justiça militar? Mentira, todo estado tem justiça militar. O que não pode ter é um tribunal. E o que acontece? É criado naquele estado uma vara da justiça militar, ou uma vara que é especificamente direcionada para tratar de crimes militares, para julgar os seus militares, ou uma vara, ou na verdade na justiça militar é chamado de auditoria, que é a mesma coisa, são sinônimos, só que foi escrito de forma diferente lá. É criada uma vara, ou seja, uma auditoria da justiça militar. Então o juiz de direito, mesmo o juiz de direito, vai fazer o quê? Julgar os crimes militares que os seus militares estaduais cometerem. Vamos falar rapidinho do que acharam que existia um corporativismo, né? Foi criada uma lei 9299, conhecida como Lei Bicudo, né? Pelo então deputado federal Hélio Bicudo, que alterou o Código Penal Militar e também o Código de Processo Penal Militar, que fala lá, né, no Código de Processo Penal Militar que o foro militar é especial e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civis, a eles estão sujeitos o Tribunal do Júri, a justiça teoricamente comum lá. Isso foi um tiro no pé, porque ele implementou, teve a ideia, né, de criar essa lei aí, achando que havia muito corporativismo nos crimes dolosos contra a vida, quando os militares estaduais lá cometiam. Sabe o que aconteceu? Reduziu drasticamente o número de condenações, porque as justiças militares e, quando é o colegiado, são bem rígidos, porque conhecem as peculiaridades, sabem? Não, isso aí não é possível que tenha sido dessa forma, ou é possível que tenha sido dessa forma. Então eram bem mais rígidos, haviam bem mais condenações. Então essa lei, na verdade, foi um tiro no pé, que tentaram tirar a competência da justiça militar em julgar crimes militares dolosos contra a vida de civis, mas acabou, na verdade, reduzindo a taxa de condenação. Legal? Então vamos falar lá o que nós falamos no início. Quem são, o que fazem, onde vivem, do que se alimentam? As justiças militares são tribunais de exceção? Quem são? São órgãos especiais do poder judiciário. Então, são órgãos constitucionais previstos lá na Constituição e encontram literalmente a direitos e garantias fundamentais e ao Estado Democrático de Direito. O que fazem? Julgam civis e militares. Julgam civis somente no âmbito federal, só na União, porque lá eles julgam crimes militares e as justiças militares estaduais julgam os seus militares. Se for um crime militar do militar estadual contra o civil, quem vai julgar é aquele juiz singular. E se for um crime de militar para militar, quem vai julgar é o colegiado. A outra pergunta, onde vivem? Então já falamos quem são. São órgãos do Poder Judiciário. O que fazem? Julgam. Têm competência. Onde vivem? Em todos os estados da federação. E também na própria União. Então, onde vivem as justiças militares? No Brasil inteiro. Em todo o estado tem a justiça militar para julgar os seus militares. E no âmbito federal tem a União. E do que se alimentam? Se alimentam das fontes do direito, com base, mais uma vez, no Estado Democrático de Direito, na regra do juiz natural, seguindo todas as leis e as normas legais em vigência no nosso país, garantindo a todos a convivência pacífica, julgando de modo imparcial, sério e rígido. Então, vamos responder: as justiças militares são tribunais de exceção? Vamos lá, um sonórico
não são tribunais de exceção, são os juízes e tribunais competentes, legais, sérios, que julgam com imparcialidade total, com o que analisam da prova, das provas juntadas, das provas trazidas àquela crise, aquele conflito de interesses e outra, né? São competentes e quem for julgado lá, se não estiver satisfeito, chama o lite, recorre, chama o lite. Lite tem que ter legitimidade para recorrer, tem que ter interesse na mutabilidade da decisão, não é da condenação, é da decisão, porque às vezes você foi absolvido e quer mudar o tipo de absolvição, e tem tempestividade, recorra dentro do tempo correto, senão vai transitar em julgado, tranquilo? Então, conclusão, nós precisamos urgentemente da implementação do direito penal militar, que é um direito especial nas faculdades. Por quê? Já falamos, na área da União, na área federal, todos podem ser sujeitos ativos e sujeitos passivos dos delitos militares. Então, o civil na União pode cometer um crime militar e também pode sofrer um crime militar. E nos estados, todos podem ser sujeitos passivos de crimes militares. Olha lá, ó, policial militar de serviço ou em razão da função comete uma lesão corporal, é um crime militar. E, infelizmente, advogados, até alguns juristas não conhecem. Então, é importante que o aluno de direito entenda e conheça todas as justiças, principalmente as especializadas, as especiais, que é o caso. Então, não precisa o civil conhecer, lógico que precisa, que ele a possibilidade de ser cometido contra ele a toda hora um crime militar. Aí ele vai lá no DP, não adianta nada, porque o competente para apurar é a justiça militar, ou seja, a polícia judiciária militar. Então busquemos conhecimento para nos aperfeiçoar e poder transmitir. Já falamos que não existe corporativismo, porque todos os juízes, promotores, né, e os advogados que atuam na defesa dos interesses dos seus clientes são pessoas idôneas, isentas e imparciais, já delimitadas por lei previamente e têm competência sobre aquele fato, tranquilo? Então, jurisdicionados, mais uma vez para ficar claro, quem são jurisdicionados? Na Justiça Militar da União, todas as pessoas capazes são jurisdicionados na Justiça Militar da União. E na Justiça Militar Estadual, quem são os seus jurisdicionados? São os seus próprios militares, mas lembre-se que todos podem ser vítima de um crime militar, então é importantíssimo que conheçam. Obrigado pelo conhecimento transmitido às pessoas aí, para que eu possa aprender e repassar. Que Deus abençoe a todos, até a próxima e fiquem com Deus sempre. Obrigado.